Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e este canal tem por objetivo edificar a vida dos nossos irmãos e levar o Evangelho até aqueles que não o conhecem. Meus irmãos, eu quero deixar aqui para vocês a continuação do último devocional, que fala a respeito da mulher. No primeiro, nós falamos a respeito das mulheres mais velhas, né? Que está lá em Tito, capítulo 2, versículo 3. E neste, nós vamos falar no mesmo capítulo os versículos 4 e 5. Então eu vou ler aqui e depois explicar pausadamente. Diz assim: para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes. Então, as mulheres mais velhas ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Muito bem, então o texto aqui vai dizer que as mulheres mais novas precisam aprender a serem prudentes, né? E o que é ser prudente? Gosto de explicar da seguinte maneira: a pessoa prudente é aquela que sabe o que tem que fazer e faz. Ou seja, a moça prudente é aquela que sabe o que precisa fazer, ou seja, ela já foi orientada e ela simplesmente faz. E toda orientação, queridos irmãos, vem no sentido de nos guiar num caminho bom, né? Então, nós sabemos que, por exemplo, uma moça mais nova é orientada pela sua mãe ou por uma tia, enfim, e ela é orientada no seguinte sentido: olha, faça dessa maneira que vai dar certo, né? Então, é disso que o texto está falando aqui. Então, quando a moça é prudente e ela sabe o que tem que fazer, já foi orientada e faz, ela está evitando aquilo que é mal. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui do nosso dia a dia. A mulher mais velha ensinou a mais nova de que é prudente limpar a sua casa com frequência. Por quê? Porque se o intervalo entre uma limpeza e outra for muito grande, vai ficar muito mais difícil de fazer. Vai exigir mais força, vai exigir produtos químicos muito mais fortes, entre tantas outras coisas. Então veja que a mulher que é prudente, que faz segundo aquilo que ela foi orientada, ela vai evitar o mal. E em seguida o texto vai nos ensinar que as mulheres precisam amar os seus maridos. E aí você pode até me perguntar, mas alguém precisa ensinar a amar os seus maridos? Bom, não é exatamente sobre isso que o texto está falando, mas sim em como amar, né? A mulher é aquela que tem o privilégio de servir o seu marido, é aquela que tem o privilégio de servir o seu filho. Vejam que desde que o filho nasce, a mulher trabalha no propósito de servir o seu filho. Desde que ela se torna esposa, ela tem o privilégio de servir o seu marido, ela trabalha no servir. E esta é uma forma de amar. Por quê? Que se nega a servir, ela não está amando. Olha, a mulher é aquela que vai se preocupar, por exemplo, se o marido está se alimentando corretamente, se o filho está se alimentando corretamente, porque ela sabe que os cuidados dela são vitais nesse sentido. Ora, se a mulher ama o seu marido, ama o seu filho, ela pode servir no sentido de zelar por eles, zelar pela saúde deles e em muitas outras coisas. Agora, quando eu digo que a mulher tem o privilégio de servir, eu estou olhando para Cristo. E espero que você compreenda também desta maneira, porque Jesus, quando veio ao mundo, ele disse que ele veio para servir e não para ser servido. Logo, o servir é um privilégio.
Basta que a gente não olhe para os ensinamentos do mundo para compreender o que Jesus nos ensinou. No mundo, as mulheres são ensinadas de maneira contrária a isso. Mas nós, cristãs, não temos nada com o mundo. Nós não devemos ter a mente moldada pelo mundo, e sim a nossa mente deve ser moldada diariamente pela palavra de Deus. E o texto ainda vai dizer que as mulheres moças, devem ser moderadas. O que significa moderada? Significa sem excessos no seu comportamento. Ela precisa ter um comportamento sóbrio, equilibrado. Isso vale muito. Hoje nós encontramos moças que têm, por exemplo, excessos no comprar, excessos na busca pela beleza, excessos em muitas coisas que a atrapalham. Vocês que são novas e que estão me ouvindo aqui, eu digo a vocês que não é necessário nenhuma destas coisas. Não é necessário você se exceder em comprar, porque muitas vezes a gente acaba comprando coisas e elas acabam ficando jogadas depois. E aquilo foi só um excesso. Também não é necessário você se exceder na maneira de vestir, querendo sempre estar bonita. Isso também não é legal e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. E muitas outras coisas que você pode até estar cometendo excessos. Eu oriento que você peça ao Espírito Santo que mostre para você aquilo que tem sido excesso na sua vida. Lembre-se sempre que o Espírito Santo é seu amigo e que você pode orar por todas as coisas. Se você estiver cometendo excesso em alguma coisa, você pode pedir para Jesus que Ele tire da sua vida e Ele vai te ouvir e vai fazer. Em seguida, aqui o texto vai dizer que as mulheres mais velhas também precisam ensinar as mais novas a serem castas. O que seria uma pessoa casta? Aqui a palavra está no significado de pureza, de virtude, Está dizendo assim, olha, a moça precisa ser pura, ela precisa ser virtuosa. A moça pura é aquela que tem pensamentos puros, um coração puro. E tudo isso se reflete também por fora. Sabe, queridas, quando a gente vê uma pessoa, por exemplo, que se veste de uma maneira vulgar, aquilo está exteriorizando uma carência que ela tem por dentro. Ela de repente não se sente tão amada pelo marido, não se sente vista pelo marido, notada por ele, e então ela precisa se vestir de uma maneira que vai atrair olhares de lá de fora. Então isso é uma coisa muito triste. Esses dias atrás, aqui na cidade onde eu moro, teve uma festa, que é uma festa grande na cidade, de vários dias. E essa festa tem muita comida, a comida tá gostosa e tudo mais. E eu não tive sequer vontade de ir nessa festa. Justamente porque me sinto triste ao ver esse tipo de coisa acontecendo. Enquanto acontecia essa festa, eu tive que ir buscar uma encomenda e me deparei com várias moças nessa situação. E tem casos que chega a ser até feio de olhar. Roupas extremamente vulgares. A pessoa está deixando aparecer o corpo todo. De onde vem isso? Falta de pureza no coração. Falta de virtude e até de sabedoria e respeito. Por quê? Ela não tem respeitado a si mesma, se vendendo a sua imagem. Porém, é uma venda sem lucro, uma coisa, enfim, não dá para definir isso. Além do que, essa moça está desrespeitando seu cônjuge e também seus filhos. Ela está desrespeitando sua família. Infelizmente, o mundo tem ensinado a agir dessa maneira. Mas é como eu disse, nós que somos mulheres cristãs, não podemos ser moldadas pelas ideologias do mundo. Nós temos que ser
moldadas pela palavra de Deus. Eu não vou entrar no texto aqui de 1 Coríntios 7, mas lá vai dizer que o corpo da mulher pertence ao marido. E se a mulher quer expor o seu corpo, ela está oferecendo aquilo que é do marido aos olhares de outros homens. E infelizmente o que a gente pode saber com relação aos homens aí que estão sem Cristo é que eles sentem prazer em olhar para estas mulheres. Ou seja, a mulher faz isso com consciência. Logo, essa mulher está desonrando o marido. E quando a mulher desonra o seu marido, que é o cabeça, ela está desonrando, por consequência, a Deus, o Pai. Sei que muitas pessoas não concordariam com isso porque as suas mentes já estão cauterizadas pelos ensinamentos do mundo. Mas este vídeo é para a mulher que quer aprender a ser uma cristã genuína e não para mulheres que querem andar segundo os ensinamentos desse mundo. Continuando aqui o ensinamento do apóstolo Paulo a Tito, ele estava dizendo, sobre as mulheres novas a serem boas donas de casa. Por que é que Paulo fala sobre isso? Porque ele sabe que uma casa limpa, cheirosa, uma comida preparada com muito carinho, quando o marido está chegando em casa, ele chega e a comida está prontinha, diz para ele que você o ama. Todas estas coisas são a expressão do seu amor pelo seu marido. Ele vai chegar em casa, vai se sentir querido. Essas coisas agradam o marido, faz com que ele se sinta amado. Talvez você pense assim, poxa, mas antigamente até era assim, mas hoje o homem moderno pensa diferente. Olha, eu quero dizer para vocês que é assim, olha, se você pensa que o homem se importa com uma mulher bonita, que ele pode sair com ela, uma mulher bonita e cheirosa, Eu vou dizer para você o seguinte, o homem pode até se empolgar com essa mulher na fase do namoro, porque ele pega o seu veículo, passa na casa da namorada, pega ela toda bonitinha, leva para sair, depois devolve a namorada na casa dos pais. E por aquele momento ali, ele fica satisfeito realmente com isso. Mas no dia a dia, isso não tem tanta importância. Com o passar do tempo, isso deixa de ser importante. Para você que pensa que isso é uma coisa de homem antigo, quero contar para vocês uma experiência que aconteceu há alguns dias atrás. Meu esposo, que é autônomo, foi prestar um serviço dentro de uma empresa próximo da nossa casa. E ele então lá passou um tempo conversando com dois homens. Um deles é um rapaz até novo, deve ter a sua faixa ali de uns 30 anos. E ele estava contando para o meu marido que ele era casado, tem um filho pequeno e já estava separado. Então, durante a conversa, ele acabou expondo para o meu marido que a causa dessa separação é porque a mulher não queria lavar uma louça, ela não queria fazer nada e o marido tinha que chegar em casa do trabalho e fazer as coisas. O resumo disso é que o marido se cansou por causa da preguiça dela. Mulheres, em dias onde há muita distração com o celular, com a internet, redes sociais, a gente não pode deixar de lado aquilo que nós precisamos fazer. Nós precisamos ser prudentes. Se você quer lutar pelo seu casamento, se você quer ter um casamento duradouro, então você precisa entender que há uma responsabilidade em cumprir o seu papel. Quando você se casou, você não disse sim apenas para o seu marido, mas você disse sim para um ministério. E este ministério, ele tem o sinônimo, o significado de servir.
E aí, muitas mulheres pensam, mas eu vou ter que fazer tudo sozinha? Não, você não precisa fazer tudo sozinha, mas você precisa entender aquilo que é a sua responsabilidade. Porque quando a mulher deixa para o marido fazer aquilo que ela precisa fazer, o que acaba acontecendo? Ele não vai fazer direito, porque homem faz as coisas do jeito de homem, mulher vai mais nos detalhes e tudo mais. E então ela começa a cobrá-lo por causa de que ele não fez direito ou porque ele deixou de fazer. Veja só, a mulher empurra a responsabilidade para o marido e acaba se tornando um motivo de briga. E aí a mulher fala uma vez, fala duas vezes, fala três vezes, ela se cansa de falar e ela vai parar de falar. Isso vai virando uma marca no coração dela, um machucado no coração dela. Veja que a mulher está procurando razões para que esse casamento venha a ser destruído. Isso tudo porque ela deixou a responsabilidade dela sobre o seu marido. Do contrário, a mulher que faz as coisas, o seu marido vai notar que ela está fazendo, que ela está se esforçando. Muitas vezes ele vai perceber que ela não está dando conta de tudo sozinha e ele vai então ajudá-la. Mas por quê? Porque ela ganhou a admiração do seu esposo. E o apóstolo Paulo ainda termina dizendo que a mulher precisa ser sujeita a seu marido. Irmãos, aqui o apóstolo Paulo está combatendo a insubmissão. No meio das mulheres que não conhecem Cristo, isso é uma coisa normal. É normal a mulher medir forças com o seu marido. É normal, por exemplo, ela pagar as contas dentro de casa e por causa disso ela ficar mandando no que vai ser feito, no que não vai ser feito. Ah, eu vou comprar, ah, eu vou vender, ah, eu vou levar, ah, eu vou trazer, ah, nós vamos mudar, ah, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo. Enfim, é normal que as mulheres tomem a decisão, né? Porém, isso é uma inversão de papel. E isso causa danos tanto para a mulher quanto para o homem. E o final disso é a destruição do casamento. Muitos cônjuges até podem continuar convivendo assim debaixo do mesmo teto, nesse tipo de relação, porém não há carinho entre eles e não há um verdadeiro relacionamento de casal, se é que vocês entendem o que eu estou querendo dizer aqui. No casamento, quando o marido assume o papel de marido, que é ser o cabeça do lar, e a mulher assume o papel dela, que é ser submissa ao seu esposo, ambos estão trazendo bênção para o seu lar. E aí talvez a mulher pense assim: ah, mas o meu marido não quer exercer esse papel dentro de casa. Engano seu. A mulher que se coloca como cabeça da casa não permite que o seu marido tome as decisões. É ela quem vai ajudá-lo a entender o seu papel. Existe um diálogo entre o casal para ser tomadas as decisões, existe um companheirismo. Claro que tudo isso existe. Não é um problema conversar, não é um problema vocês dialogarem, mas a decisão de todas as coisas deve vir pela cabeça do marido e a mulher deve respeitá-lo exatamente dessa maneira. Quando eu converso com alguma mulher mais nova, sempre digo o seguinte: há privilégios na submissão. Nós não precisamos ter a responsabilidade de decidir nada. A decisão deve vir deles e nós só precisamos descansar debaixo daquela decisão. Por que então o apóstolo Paulo vai tocar nesse assunto? É muito simples, meus irmãos. A mulher que não se submete ao marido que vê, como pode se submeter a Deus que não vê? A mulher que não treina a sua obediência dentro do lar, como vai obedecer a Deus? Tem mulheres que pensam que submeter-se é ser pisada pelo homem. De maneira nenhuma.
Você não vai ser pisada ou humilhada. Isso não é sinônimo de submissão. Submissão é uma forma de você edificar o teu lar. Se os teus filhos virem submissão em você em relação ao seu marido, eles serão submissos ao seu marido como pai. Mas, se você é aquela que mede forças com o seu marido, que toma as decisões dentro de casa, você está dando um mau exemplo para os seus filhos. E vai haver destruição no seu lar, porque você vai trazer para as suas vidas a maldição. Todo aquele que caminha em desobediência à palavra de Deus caminha debaixo de maldição. O apóstolo Paulo vai dizer aqui no texto que a mulher que é jovem e se porta desta maneira não permite que a palavra de Deus seja blasfemada. Ou seja, está também nas mãos de uma jovem, de uma moça, que a palavra de Deus não seja blasfemada por causa do seu porte. Tudo aquilo que fazemos de errado respinga na imagem de Cristo, porque as pessoas que estão de fora vão dizer assim: mas eu quero ser cristã e ser igual a essa moça? Eu quero ser cristã e me vestir de maneira vulgar e tratar o meu marido desta maneira? Eu quero ser cristã para ser assim? Não, eu não quero. Isso é uma blasfêmia contra a palavra de Deus. Assim, nós precisamos estar atentas ao que nós fazemos para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Se você gostou desse devocional, comente aqui embaixo. Se você gostaria de mais temas com relação ao casamento, comente aqui embaixo. Deixe seu like, compartilhe com pessoas que você sabe que precisam ouvir essa mensagem e que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.